Você tem que admitir, os submarinos são incrivelmente fascinantes. Estas máquinas podem ser enviadas para as partes mais profundas do oceano e permanecem sob a intensa pressão da água durante meses. Mesmo as pessoas que não têm interesse em guerra ou na história marítima acham esses barcos extremamente fascinantes. Inclusive eu mesmo. Eu não poderia nem imaginar como deve ser a sensação de ser enviado em uma missão de submarino e permanecer trancado nestas minúsculas máquinas por semanas ou meses inteiros. Eu perderia a cabeça. Independentemente disso, esta é uma realidade para muitas pessoas. Mas se a claustrofobia não foi suficiente para lhe assustar, uma realidade aterrorizante é que muitos submarinos militares se perdem para sempre no mar depois de perderem contato com os operários que estão em terra, ou são abatidos pelas forças inimigas. O problema é que muitos desses escombros permanecem desaparecidos durante anos, às vezes décadas. Hoje vamos dar uma olhada nos misteriosos desaparecimentos de 5 submarinos. Antes de começarmos, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificações para mais vídeos. O USS Greyback. Foram necessários mais de 75 anos para que o USS Greyback fosse localizado após seu desaparecimento na Segunda Guerra Mundial, sem deixar rastros. O submarino dos Estados Unidos afundou durante uma missão militar, mas trabalhadores de resgate e militares não conseguiram encontrar nenhum vestígio do navio por mais de 7 décadas. Parentes dos que estavam a bordo se perguntavam o que poderia ter acontecido com seus entes queridos, e sabemos que pelo menos 80 membros da tripulação perderam suas vidas naquele fatídico dia. Não seria até junho de 2019 que o submarino seria finalmente localizado depois de todo esse tempo. O naufrágio do submarino foi encontrado ao largo da costa de Okinawa, no Japão. Pode chocá-lo saber que um total de 52 submarinos foram perdidos durante a Segunda Guerra Mundial, e apenas cerca de 6 deles foram recuperados. Mesmo que tenhamos tido provas de onde este submarino esteve localizado pela última vez, as correntes no fundo do oceano podem facilmente varrer um submarino para longe de seu caminho, possivelmente levando-o a dezenas ou mesmo centenas de quilômetros de distância de seu último local conhecido. Isto foi verdade para o USS Greyback. No momento em que o submarino foi perdido, teria sido impossível para as forças dos Estados Unidos localizarem a embarcação. Eles acreditavam que o submarino afundou em águas japonesas, e os pesquisadores estavam corretos. Considerando como o clima político era difícil e perigoso na época, o pessoal do resgate dos Estados Unidos não podia entrar no território inimigo sem correr o risco de ser atacado ou levado em cativeiro. Isto significava que quase todos os navios ou submarinos perdidos permaneceriam abandonados por intocáveis décadas. Após o final da Guerra Fria, as tensões entre Estados Unidos e outros países começaram a diminuir. Isto permitiu que as tropas dos Estados Unidos continuassem sua busca por muitas de suas embarcações marítimas perdidas. No final, o submarino foi encontrado a cerca de 463 metros abaixo da superfície do oceano. Estima-se que o submarino provavelmente afundou em 28 de janeiro de 1944. O misterioso submarino japonês no Havaí. Esta é uma das descobertas submarinas mais estranhas, mas ajuda a mostrar o quanto os Estados Unidos e o Japão chegaram ao longo dos anos em termos de resolver suas diferenças. Em agosto de 2013, os Estados Unidos encontraram os destroços de um submarino da Marinha Imperial Japonesa. O navio foi encontrado em uma curta distância da costa de Oahu e foi localizado por mero acaso. Como o destino desejava, uma equipe de investigadores havia sido enviado à área para pesquisar o antigo povo que lá vivia há muitos anos. Como eles estavam mapeando e documentando o local, eles se depararam com o submarino abandonado e naufragado. O naufrágio foi uma enorme revelação tanto para os Estados Unidos quanto para o Japão, pois o navio estava desaparecido há incontáveis décadas. Quando o navio foi investigado, a equipe foi capaz de determinar especificamente que tipo de submarino ele era. Ele tinha sido muito danificado, tornando-se quase completamente irreconhecível.
Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e o Japão eram rivais ferozes. Isto causou incontáveis conflitos no mar e em terra. Pearl Harbor foi uma das maiores bases navais americanas no Pacífico, quando os japoneses decidiram realizar um ataque que iria viver no coração dos americanos por muitas décadas. Como as tensões eram altas, muitos submarinos que estavam afundados naquela época permaneceram não identificados até recentemente. Este submarino era uma dessas embarcações. Há duas possibilidades para a identificação de um navio. É um I-23 ou um I-400, mas não sabemos ao certo. Os pesquisadores tentaram determinar isto usando robôs submarinos, mas os resultados não provaram muita coisa. No final, eles descobriram que a frente do navio havia sido severamente danificada por torpedos, o que provavelmente explica por que estava em tão más condições. Embora esta não tenha sido a descoberta ou o final feliz que os pesquisadores esperavam, finalmente foi encerrado um mistério que havia atormentado as autoridades japonesas por mais de 7 décadas. O submarino de pesca de pérola na costa do Panamá. Você tinha alguma ideia de que existiam submarinos no século XVIII? Eu também não. O primeiro submarino foi construído tão cedo quanto em 1776 por um inventor americano chamado David Bushnell. Ele a apelidou a criação de tartaruga. Nos anos 1800, outro modelo havia sido criado por um inventor francês que deu o nome de Nautilus para sua máquina, inspirando-se nos famosos romances de Júlio Verne. O submarino desta história pode não ser tão antigo, mas foi construído entre 1863 e 1866 por um germano-americano chamado Julius Crewell, em Nova York. Julius tinha feito muito dinheiro vendendo pérolas e ele estava sempre apresentando novas ideias para trazer pérolas para o mercado com mais facilidade. Isto levou a desenvolver um submarino especialmente projetado para ir até o fundo do mar e coletar pérolas. Seu plano provavelmente teria sido um sucesso se ele soubesse da agora famigerada ideia da doença de descompressão. Caso você ainda não saiba, esta é uma doença que pode tirar a vida dos mergulhadores se eles vierem à superfície da água muito rapidamente. A pressão no fundo do oceano é insana e tem efeitos loucos sobre o corpo. Se você voltar à superfície muito rapidamente, a pressão do gás pode se acumular em suas veias e ter consequências fatais. Foi esta misteriosa doença que fez com que o submarino chamado o Explorador fosse abandonado por anos. Na época, todos pensavam que o submarino estava amaldiçoado, então o deixaram às margens da costa de Pérolas do Panamá e nunca mais o utilizaram. Hoje em dia, entendemos que esta misteriosa doença poderia ter sido facilmente evitada se os mergulhadores tivessem tomado as devidas precauções. Desde 2001, a embarcação tem sido considerada uma relíquia da Segunda Guerra Mundial, pois foi mal identificada como um submarino militar. Entretanto, descobrimos recentemente a verdade sobre esta incrível máquina. Ela permanece hoje perto do Panamá e os turistas muitas vezes passam por lá, tiram fotos com ela e as publicam no Instagram. Uau, como os tempos mudaram! O submarino do Império Alemão. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Marinha Imperial Alemã construiu um grande número de submarinos, 360 deles para ser mais preciso. Sabemos que 40 deles foram perdidos no fundo do mar ou afundados perto da costa britânica após terem sido atingidos por inimigos. A maioria desses destroços nunca foram encontradas e inúmeras vidas foram perdidas nesses desastres. No entanto, um dos submarinos reside na costa de Kent e ainda pode ser facilmente acessado até hoje. O que torna esse submarino mais único é que ele não foi afundado durante a guerra, e sim acabou naufragando no caminho para seu destino. Quando a guerra estava chegando ao fim, os alemães foram obrigados a entregar um UB-122 e outras armas ao governo britânico. O UB-122 afundou quando estava a caminho de um desmantelamento. Uma grande tempestade o encontrou e fez com que a embarcação atingisse um banco de areia perto da abertura do rio Medway. Ele ainda está lá até hoje.
A embarcação foi sucateada por moradores locais que usaram peças dela para reparar ou construir todo tipo de dispositivo ou máquinas. O submarino é apenas uma carcaça do que costumava ser, com as pessoas tendo removido qualquer peça valiosa que pudessem encontrar. O que torna esse submarino interessante é que ele pode ser facilmente acessado por qualquer pessoa quando a maré está baixa. Ele fica ao largo da margem do rio, o que significa que é um ponto popular para crianças e fotógrafos amadores que saem da costa e visitam o submarino com frequência. Não sabemos por que o governo nunca o recuperou, mas ele ainda repousa no banco de areia até hoje. Tem havido rumores de que alguns dos submarinos UB-122 restantes podem eventualmente ser colocados em um museu ou preservados de alguma forma, mas é seguro dizer que é tarde demais para este. Ele está muito deteriorado e foi removido todos os principais componentes. Ele é uma causa perdida neste momento. O barco de desastre nuclear da Rússia. Os russos não pouparam gastos durante a guerra e continuaram investindo grandes quantias de dinheiro na marinha, mesmo em tempos de paz. Muitos de seus submarinos, que foram construídos nos anos 60, permaneceriam inativos até 1989. Quando foram substituídos ou retirados de serviço. O problema com a maioria desses submarinos é que eles contêm resíduos radioativos que podem representar uma séria ameaça às pessoas, à vida selvagem ou ao oceano e à água potável. Muitos de seus submarinos estão cheios com até 1 tonelada de combustível nuclear. Muitos dos submarinos também foram construídos com reatores nucleares no interior para que pudessem ser alimentados por quilômetros aparentemente intermináveis enquanto vasculhavam o fundo do oceano. Este foi um grande salto na ciência e ajudou os russos a realizar todos os tipos de missões difíceis, mas é mortal para o meio ambiente. Isto significa que a maioria dos submarinos nucleares afundados tem estado no fundo do oceano por muitas décadas, já que a maioria dos mergulhadores tem muito medo de se aventurar perto deles. Muitos dos submarinos restantes são mantidos em portos e estão à espera de serem devidamente sucateados e usados para projetos futuros. O que é interessante sobre o K-159 é que ele foi construído com pontões flutuantes que o trariam à superfície se um desastre acontecesse. Em 2003, o K-159 tinha feito sua viagem final e estava a caminho de um estaleiro naval quando ocorreu um desastre fatal. 3 homens foram encarregados de entrar no K-159, que estava sentado abandonado há muitos anos. Eles foram convidados a ajudar a trazer o submarino de volta à costa. Foi aqui que ocorreu o desastre. Quando o submarino estava sendo rebocado para o porto, vários de seus lacres se romperam. Isso significou que a água veio derramando pelo submarino e ceifou a vida de 2 homens. Apenas um conseguiu sobreviver, apesar de ter ficado em muito mau estado. Foi estimado que a destruição do K-159 poderia custar ao governo no mínimo $300 milhões se eles se desfizessem adequadamente dos resíduos radioativos. Por causa disso, ele tem estado abandonado por anos. Ainda hoje, há centenas, talvez até milhares de submarinos que estão sentados em portos navais em todo o mundo. A verdade é que já não sabemos mais o que fazer com eles. Considerando o quão avançadas são estas máquinas, é uma pena que sejam deixadas para apodrecer nas águas do oceano. Quem sabe, talvez no futuro, elas possam ser usadas para levar turistas em aventuras ao redor do mundo. Diga-nos, você já esteve em algum submarino? Se sim, o que você achou? Imagine passar inúmeras semanas ou meses dentro de uma dessas minúsculas máquinas no fundo do oceano. Eu enlouqueceria! Além disso, nos diga o que você faria com esses submarinos que sobraram. Você os desmantelaria, os venderia ou deixaria encostados caso precisasse deles novamente um dia? Não há respostas erradas, então nos diga suas ideias nos comentários. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de apertar no botão gostei e tocar no sino de notificações para mais vídeos.